Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e estamos aqui no nosso Tira Dúvidas hashtag 2, mais uma aula ao vivo para quem está aqui presente, participar, fazendo perguntas, tirando dúvidas e pode ser sobre o conteúdo das aulas já abordado, pode ser de assuntos em geral sobre o GNU Linux e sobre sistemas operacionais, softwares livres e essa coisa toda, né? Isso não quer dizer que eu dê a garantia de que vá saber todas as respostas, mas faz parte aí de uma aula como outra qualquer. Eu, inclusive, coloquei aqui nesses slides, dando uma certa preferência para quem está acompanhando up to date, digamos assim, né? Sobre as últimas 3 aulas, e inclusive separei uns slides dela. Mas fique à vontade, você pode fazer perguntas sobre qualquer uma das aulas ou mesmo fora delas. Então eu queria dizer boa noite para o pessoal que já está presente, o Júlio, o José, o Deleterium, que está presente, mas deu uma saidinha aqui, acho que caiu a conexão dele, né? Então, boa noite, quem quiser falar o seu boa noite, já começar fazendo pergunta, pode ficar à vontade. Boa noite, professor. Boa noite ao pessoal de casa. Eu queria fazer uma pergunta, professor, sobre a aula de pacotes. Perfeito. Eu dei uma lida na internet, aí eu vi que você usou o apt search, mas eu queria saber qual que é a diferença para o apt cache search, Entendi. porque aparece algumas coisas diferentes para mim, assim, visualmente, aí eu queria saber. Beleza. Então, o que acontece, né? Vamos aqui para um terminal. Estamos aqui no terminal. Então, olha só. APT é um programa para lidar com os softwares livres, com os pacotes, aliás, dos repositórios, né? E a PT Cache é uma outra ferramenta. Então, elas têm algumas diferenças, né? Por isso que o resultado é diferente. Que diferenças são essas? São as diferenças no padrão de configuração daquilo que é usado como termo de pesquisa. Mas olha só, toda vez que você tiver uma dúvida desse tipo, você pode fazer isso aqui, ó, man e a ferramenta. Então, se a gente olhar aqui, ó, search, tem lá, search e uma expressão regular, né? Então, ele vai explicar aqui tudo que aquele search faz, tudo que aquele parâmetro faz, né? Então, o que acontece? Se você, por exemplo, você pode pesquisar ó, com o parâmetro names only, ó, aí você vai pesquisar só pelo nome dos, dos pacotes. Então, as ferramentas são equivalentes e é por isso que você tem respostas diferentes, porque elas têm padrão de default diferente, né? Mas tudo, a pesquisa se dá no mesmo canto. Que canto? Nas listas dos pacotes disponíveis, certo? Então, deixa eu me tornar aqui a toda poderosa rotinha, quando a gente faz um apt update, o que a gente faz? Inclusive aparece aqui na nossa tela o que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo nesse momento é que a ferramenta de pacotes, aqui no caso o apt, não é a única. Eu poderia usar a Aptitude, poderia usar com interface gráfica o Synaptic, e assim qualquer uma das ferramentas que lidam com o apt. O update, que atualiza a lista de pacotes, faz o quê? Ele olha o conteúdo do arquivo etc apt sources.list, onde há uma lista de repositórios que devem ser utilizados. No meu caso aqui, só tem 2 linhas, que é o repositório na seção main do repositório padrão do Debian para a versão seed, que é a versão que eu uso. E a segunda linha é a linha do repositório onde está os pacotes de Debian do kernel que eu uso, que é o Linux Libre, né? Essas outras aqui eu uso eventualmente, que são a seção experimental dos repositórios do Debian, a seção de Uncoming, que é da onde vem, quando os pacotes ainda não chegaram efetivamente no repositório,
né? O primeiro estágio deles é aí, e eu tenho esse repositório aqui também. E tem aqui um repositório diferente de espelhos da Free Software Foundation Latinoamérica também, que tem os pacotes do Linux livre. Mas efetivamente o que eu uso no dia a dia são esses dois. Então o apt update, ele olha esse arquivo, assim como ele também procura por arquivos que estejam nesse diretório, que é o /etc apt sources list.de, né? Eu não tenho nada nesse diretório. Bom, feita essa pesquisa, ele vai buscar por arquivos, né, que estão nesses repositórios. O repositório é um site como outro qualquer, né? E ele vai buscar por arquivos e vai colocar esses arquivos aqui, /lib, /var, /lib, peraí, /var, /lib, dpkg, e aqui a gente tem, não é aqui, cd /lib, eu tô esquecido o lugar aqui, ó. Vamos pesquisar, eu acho que é no /var, find pipe grep list, lib dpkg, var lib dpkg, não, deixa eu procurar diferente. Mas enfim, enquanto eu estou procurando aqui, que não é aqui, o apt então baixa essa lista de pacotes. O que é essa lista de pacotes? Essa lista de pacotes é uma lista muito parecida com o que a gente vê nesse arquivo chamado status. Esse arquivo chamado status são os pacotes que a gente tem instalado. Então, na lista de pacotes que o apt baixa, ele baixa o nome de cada pacote que está lá e as informações sobre esse pacote. Ou seja, que informações? O tipo de prioridade, seção, quem mantém, mas fundamentalmente de que pacotes aquele pacote depende, quais pacotes aquele pacote recomenda, quais pacotes aquele pacote sugere, a descrição do pacote e assim por diante. Então, essa lista toda fica armazenada na nossa máquina. Por isso que quando a gente roda um apt search, o que a gente está consultando? Está consultando justamente essa lista. A gente não precisa de conectividade de internet para fazer o apt search. Tá claro? Certo, professor. Eu entendi. Obrigado. Imagina. Se não tiver claro, pode falar, não tem problema. Boa noite também. Essa letra aqui é difícil de eu conseguir enxergar, mas é o LPFL, acho que é isso. Então, a partir daí, né, a partir dessas listas, que eu aqui vou ficar devendo onde é que... Vamos continuar procurando aqui, que eu já esqueci. Find, pipe, grep, eu vou procurar por seed, né, aqui, /var, a memória hoje está falhando. Aqui, ó, lib apt lists, cd /lib apt lists, lib cd /lib, não, var lib apt lists, pronto, tá vendo aqui? Então, nesse diretório /var, /lib, /apt, /lists é para onde vão as listas de pacotes que a gente baixou quando fez o apt update. E é através desses arquivos, né, que o apt cache e o apt search fazem a pesquisa. Tudo bem? Beleza. Agora, Pode fazer outra pergunta? pode, Eu mas entendi. ainda nesse assunto, você pode fazer o seguinte também. Deixa eu mostrar para você aqui. Você pode fazer assim, que é uma forma que eu acho que é bastante adequada também, que é a seguinte, ó, que é acessar, tá vendo aí o site? Eu estou acessando aí o site que é o debian.org/distrib/packages. Na verdade, se você digitar packages, pacotes, né? packages.debian.org, você chega nesse site. E nesse site você pode fazer as pesquisas.
tanto navegando nas categorias de softwares de cada uma das versões do Debian, do Stable, do Testing, pode fazer uma pesquisa. Então aqui eu posso pesquisar sobre os diretórios de pacotes. Então aqui nesta pesquisa a gente pode escolher se eu quero pesquisar apenas pelos nomes dos pacotes, ou pelas descrições, ou pelos nomes dos pacotes fonte, né? Então se eu pesquisar aqui, por exemplo, sobre Firefox, né? Eu posso ainda selecionar qual é a versão, se é na experimental, na estável, na teste, na stable, na old stable ou em qualquer uma delas, né? Então eu vou pesquisar, por exemplo, aqui em qualquer uma delas. Cliquei aqui no pesquisar e aqui então eu obtenho sobre o pacote Firefox, na versão SID, ele está na versão 82 para as arquiteturas AMD64, ARM64, i386, etc. Na arquitetura ARM-HF ele está na versão 81, na versão 77 no DebPorts PPC64 e assim vai. Ainda tem aqui outros pacotes cujo nome tem Firefox e em cada uma das versões do Debian, qual é a versão que ele está, né? Então a gente consegue todas as informações de todos os pacotes, de todas as versões, de tudo que tem no Debian, né? Se eu tiver, por exemplo, querendo saber sobre o Firefox no SID, né? Eu vou clicar aqui e vou ter as informações agora só sobre o pacote Firefox na versão que aparece aqui. Então eu consigo ver a descrição, consigo ver quais são os pacotes que são relacionados a ele, como dependências, como recomendações, como sugestões, né? Então a gente vê aqui pela legenda, ó, tudo que for vermelhinho é dependência, tudo que for um quadradinho azul é recomendação e assim por diante. E consigo ver mais abaixo as arquiteturas, né? Estou falando do Debian Seed, mas as arquiteturas. E consigo ver, inclusive, todos os arquivos que tem naquele pacote. Então, se eu clicar ali em List Files, eu vejo uma lista completa dos arquivos que vem naquele pacote. Acessando ainda package.debian, eu vou acessar de novo para a página principal para mostrar uma outra pesquisa que eu uso muito quando a pessoa tem, por exemplo, um problema no Wi-Fi, porque aí aqui eu venho na pesquisa pelo conteúdo dos pacotes. Então, vamos supor aqui que eu tenha um arquivo, né? E eu quero saber em que pacote esse arquivo está. Então, se eu não sei qual é o pacote que o arquivo está, eu posso usar a pesquisa neste campo aqui, né? Então, por exemplo, quando a pessoa quer tem um arquivo que aparece uma mensagem de erro de um firmware, por exemplo, né? Então a gente pode colocar aqui e fazer a pesquisa que pode ser com o nome completo do arquivo, ou com os pacotes que contêm um arquivo que tem esse nome, ou os pacotes que contêm um arquivo em cujos nomes tem aquela palavra-chave. E a gente pode também selecionar qual versão do Debian que a gente está falando. Então, num site também é bastante interessante de fazer a pesquisa, né? Beleza? Show de bola, não sabia disso. Muito, muito boa aquela ferramenta ali do site. Pode fazer outra pergunta se quiser. Professor, tá ouvindo aí? Estou ouvindo sim. É, Oi, Assuda, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Você falou do pacote Deb, mas eu vi que tem outros pacotes também que o Linux usa. Assim, o GNU, né? Mas outras distribuições usam tal de app-image, snap e flatpak. E aí eu não entendo bem o que é isso. O Deb eu entendi, mas os outros, assim, eu pesquisei, mas não. Então, o que acontece? O Debian usa, por definição, os pacotes no formato de empacotamento que chama-se Deb. Deb de Debian, né? E o que são esses pacotes? Bom, esses pacotes se baseiam em código-fonte de um desenvolvedor, o upstream, e eles são todos eles integrados na distribuição do Debian, certo? Então todos eles são integrados, mantidos pela equipe do Debian,
E aí isso nos dá uma garantia de que quando a gente instala um pacote, a gente não quebra outro e coisas desse tipo, né? Como o desenvolvimento dos pacotes é colaborativo, ou seja, pacotes que uns dependem dos outros, né? O que acontece? Eventualmente, você quer uma determinada versão de um programa, ou você quer uma um determinado programa que ainda não está disponível no Debian, existe uma outra forma ou outras formas de empacotamento que usam uma estrutura diferente da que usa os pacotes Debian, né? E como é que é essa outra forma? Bom, fundamentalmente essa forma é uma forma que distingue essa múltipla dependência de uma coisa com a outra, essa integração num sistema, né? Então, o que é o AppImage? O AppImage é uma forma de empacotamento que alguém parte de um código-fonte e compila aquele programa, incluindo num único arquivo, que é o arquivo AppImage, tudo o que aquele programa precisa. Então, todo o código do programa, assim como todo o código de todas as bibliotecas que aquele programa dependa e de tudo que ele eventualmente dependa. Então, ao invés disso estar espalhado numa porção de pacotes, isso está em um único arquivo. Então, qual o objetivo disso, né? Quem desenvolve isso tem, entre outras coisas, mas como um objetivo, a possibilidade de fazer aquele programa rodar naquela versão, independente de qual seja a distribuição, de qual seja a versão da distribuição e assim por diante. Por quê? Porque é um único arquivo executável, num formato que o kernel consiga compreender, que é ELF, né? E esse arquivo único já é o programa todo, de tudo que ele dependa. Equivalente a um conceito que antes era chamado de pacote portável, portable, né? Então é um único arquivo que tem tudo que aquele programa depende. Porém, ele não se integra a todo o sistema. Outras formas de empacotamento, como o Flatpak e o Snap, são empacotamentos um pouco diferentes, não estão num arquivo só, mas eles são também da mesma forma, num pacote Flatpak, num pacote Snap, o pacote vai conter tudo o que o programa é e tudo o que o programa precisa, né? Então ele vai ter toda uma estrutura separada, né? Só que não num arquivo só, e tem um conceito chamado runtime, né? Que é as bibliotecas, etc., ficam separadas para que outros programas que eventualmente que precisem daquela biblioteca possam fazer uso delas, né? Então é uma estrutura diferente de empacotamento, que, diga-se de passagem, eu não acho nem um pouco bacana, não, porque eu acho que ela, de certa forma, destrói a ideia da distribuição, porque ela coloca em contato diretamente o desenvolvedor do programa com o usuário. E aí eu acho que o controle sobre as questões de licença, sobre as questões de estabilidade, sobre todas as outras questões, né, eu acho que a gente perde muito com esse tipo de empacotamento. Fora que os pacotes são muito maiores do que os pacotes TEB, porque afinal eles têm que conter tudo, né? E essa forma de fazer empacotamento não é muito diferente do que é usado na Microsoft, na Apple ou no Android. É a mesma ideia. E eu acho que o resultado prático é muito ruim, né? Especialmente no quesito liberdades de software, né? É claro que o formato do empacotamento em si não é o problema é ter lojas e essas lojas irem ganhando popularidade, né? E aí elas começam com o tempo definindo o que é que pode entrar lá, definindo quais as licenças dos programas que podem entrar lá, e aí a partir do momento que muita gente vai usando essas lojinhas, elas ficam dependentes. Eu chamo isso tudo de androidização do GNU Linux. Por quê? Porque é exatamente assim que funciona o Android, né? Da mesma forma, quer dizer, os celulares vêm lá com a lojinha do Google, né? E o Google passa a ter uma força muito grande. E com essa força muito grande, os desenvolvedores se sentem obrigados a usar essa lojinha, senão os programas não alcançam os usuários.
E aí a loja começa a definir o que pode, o que não pode entrar lá, como pode ou como não pode entrar lá, e assim por diante. Eu acho que isso é um poder muito grande, que é contraditório à ideia da liberdade do software livre. Sacou, Ju? Show de bola. Entendido, professor. Muito obrigado. Por nada. Quem é que tem mais dúvida aí? Tá sem dúvida hoje, Yasuda? A dúvida pode ser aqui do lado também, né? Com texto, caso você não queira falar, não tem problema não. Estou ouvindo para aprender, Cretinho. Estou ouvindo para aprender. As dúvidas são sempre muito interessantes. A gente tem que colocar à prova o nosso conhecimento também e aos poucos ir aprendendo cada vez mais, né? Agora, uma dúvida que me surgiu, aproveitando essas questões de pacotes, né? Tem uma máquina aqui, já é antiga essa minha máquina aqui, é um PCzinho velho que eu tinha colocado um servidorzinho de torrent, né? Então, ele presta esse serviço para atender os torrents. Ao invés de deixar o torrent na minha máquina, Uhum. eu instalei um servidorzinho. Esse servidorzinho roda Debian com aquele webmin, né? E com um dos serviços de torrent lá. Agora não me lembro se era o Transmission. Eu acho que é o Transmission. E só que ele, na época que foi instalado, ele foi instalado usando um daqueles appliance, né? Appliance que chama, da Turnkey. E a Turnkey, eles têm um esquema lá que eu, pelo menos, não ouvi você comentar sobre isso, né? Entre as listas do APT, né? As listas de pacote, ele tem uma sequência de prioridade lá que os pacotes da Turnkey são de alta prioridade que não deixa mais nada entrar não, Cretil. Pois é, mas isso não está no Debian, né? Não, então, ele usa até a parte do Debian, eu acho que ele pega tudo do Debian mesmo, só que ele faz uma política dele lá para não deixar o meu. Se eu colocar na lista de, De repositórios. de repositórios o Debian, digamos que eu bote o Buster, né? Uhum. Ele suplanta pelas prioridades, ele suplanta essa minha especificação e pega só do turnkey. Ele fala, não, eu tenho que Então, pegar o Debian do repositório que a turnkey determinou, né? então vamos lá, vamos entender como é que é isso, né? Dentro do diretório etc/apt, a gente tem uma porção de coisas aqui, além daquele arquivo source list do diretório sources.list.d, a gente tem vários, eu vou dar um find aqui para você ver que a gente tem várias coisas aqui, né? As chaves que garantem a autenticidade dos pacotes do Debian, né? Porque todos os pacotes do Debian são assinados, né? E tem as configurações do apt. Nas configurações do apt, existe um conceito chamado pinagem, né? Quando a gente roda apt policy, né? E que a gente vê todas as informações sobre esses repositórios, a gente vê um número aqui do lado. Ó. E esse número aqui do lado é justamente essa prioridade a qual você se referiu, né? Então, toda vez que a ferramenta apt, se eu fizer aqui então, apt install um determinado pacote, ok? Como é que é o funcionamento disso? A gente tem as listas de todos os repositórios que foram definidos. Quando a gente usa só repositórios de uma determinada versão de Debian, então se eu usar apenas e tão somente uma versão de Debian, seja ela qual for, seja ela o Buster, seja ela o Testing, seja ela o Seed,
não vai ter a duplicidade do pacote. Esse pacote só vai estar em um lugar, naquela versão. Agora, se eu uso nos meus repositórios, por exemplo, mais de uma versão de Debian, tem gente que faz isso. Tem gente que tem o Debian Buster e usa o repositório, por exemplo, do Backports, que é um repositório que tem pacotes que são de versões mais recentes dos programas, preparados para funcionar na versão Buster. Desta forma, um mesmo pacote pode estar num repositório e em outro, né? Há quem use o Buster, mas também com o repositório do testing. Da mesma forma, um pacote estará em mais de uma versão diferente, porque veio de repositórios diferentes. E o apt, então, quando eu ponho um apt install pacote, como é que ele vai saber de onde, qual deles, qual a versão que vai ser efetivamente instalada? Justamente em virtude desse número aqui de prioridade. Então, essa prioridade é quem vai definir qual é, no momento em que houver duplicidade, qual que vai ser escolhido. Então, o que acontece? Você usou um appliance. Um appliance normalmente é um sistema já completo, todo preparado, né? Como se fosse o transplante que a gente faz, né? Já todo completinho. E certamente você pode rodar aí, já que ele é baseado no Debian, o apt policy, e você vai ver não só as prioridades, mas quais os repositórios que estão sendo utilizados, né? Então, se eles configuraram para que o repositório deles tivesse uma prioridade maior do que os repositórios do Debian, toda vez que você rodar um apt install em um determinado pacote, ele dará prioridade, caso o pacote exista tanto no repositório deles quanto no repositório do Debian, ele dará prioridade para o repositório deles, já que eles definiram uma prioridade maior. Mas isso você pode alterar sem problemas, sacou? Eu entendo isso, mas a minha dúvida é assim, por que eles seguraram, por exemplo, o Debian na versão anterior, né? Duas anteriores, por sinal. Será que alguns dos pacotes deles estão presos naquela versão? O que acontece é o seguinte, né? Toda vez que você desenvolve um pacote, esse pacote tem dependências, né? Então, se você construiu um pacote para funcionar numa determinada versão do Debian, significa o quê? Que os pacotes de que esse pacote depende estão nessa versão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Alguém mantém um pacote no Debian, né? E esse pacote que é mantido no Debian depende de outros pacotes que fazem parte do Debian. O Debian vai sendo atualizado. Então, quando esses pacotes, dos quais aquele primeiro depende, vão sendo atualizados, pode gerar circunstâncias em que aquele pacote não funciona com essas atualizações. Então, é preciso que aquele pacote seja também atualizado para poder funcionar com aquelas versões. O que acontece em muitas circunstâncias é que os pacotes que eles eventualmente desenvolvem não estão sendo desenvolvidos, não estão sendo atualizados. Então, se eles mantêm a compatibilidade com uma determinada versão de Debian, é justamente para não quebrar o sistema, né? Para você não atualizar e um dos pacotes deles deixar de funcionar ou precisar de uma dependência que não tem. Entende? Não, entendi. Provavelmente é isso. Eu vou dar uma checada nos pacotes que eles estão usando, os pacotes deles, né? Uhum. Para ver se já temos atualizações mais recentes deles, né? Ele usa aquele WebMin para o gerenciamento mais gráfico, né? Na E interface web, né? usa aquele torrent, né? Chama Transmission, né? Que tem no Debian, o pacote tá disponível no Tá. Debian. Então, normalmente o que acontece é isso. Quer dizer, o WebMin, por exemplo, o WebMin não está no Debian. Já esteve lá no passado, mas não está. O WebMin é uma interface web, né,
de Isso. administração do servidor. Tem vários módulos, vários pacotes lá para administrar vários serviços e coisas assim, né? O que acontece é que nem sempre esses pacotes seguem o desenvolvimento do Debian, né? Então, como eles dependem de coisa do Debian, aí eles acabam não sendo atualizados se o pessoal não tem a disponibilidade, o recurso humano para cuidar disso, né? Que é isso é bom de ser falado, que é para entender qual é o tamanho do trabalho se manter uma distribuição, né? Porque, veja, no Debian, aí a gente pode ver aqui assim, ó, aqui eu estou no Debian Seed, né? Se eu fizer apt install e apertar o tab aqui uma vez, apertar o tab uma segunda vez, opa, apareceu lá, 71.867 pacotes. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que existem, nas minhas versões de repositório aqui, né, não conta só no Debian, que está no repositório do Linux Libre da Free Software Foundation Latinoamérica também, mas são 71.867 pacotes binários que eu tenho à disposição para instalar. Isso porque eu uso apenas o main, né? Se eu usasse contrib não free, teria mais um outro tanto de pacotes. Então a gente está falando aí, esses 71 mil são de pacotes binários, né? Então tem um número um pouco menor, mas também bastante grande de pacotes fonte, né? Isso tudo está integrado, quer dizer, se a gente olha qualquer pacote, vamos olhar um pacote qualquer aqui, deixa eu ver aqui, apt show, né, para ver as informações de um pacote. Como eu tinha pesquisado lá sobre o Firefox, eu vou colocar aqui o Firefox. Ó. Então a gente com o apt show Firefox, a gente vê as informações do pacote Firefox. Ó. E a gente vê aqui do que ele depende. Ó. Ele depende desse pacote, numa versão maior ou igual a essa que está aqui, depende desse pacote, e esses todos os pacotes são dependências do Firefox, ou seja, para poder instalar esta versão de Firefox, eu preciso destas versões específicas desses outros tantos pacotes, né? Então você repare que toda vez que se atualiza alguma coisa, a gente tem um sistema de ligação, né, entre todas esses pacotes, um sistema de dependências, de correlações entre uns e outros, que precisa ser cuidada, né? Então, por exemplo, o pessoal da libpango precisa fazer uma atualização, ou quis fazer, porque esse pessoal está desenvolvendo esse pacote, né? E eles atualizam isso. Muito bem. O que acontece? O que acontece é que, eventualmente, quando se vai fazer um teste, percebe-se que o Firefox não funciona com essa nova versão. Então, há uma incompatibilidade aí, né? E o desenvolvimento da distribuição é justamente isso, né? É cuidar dessas disponibilidades. Então, será que o Debian pode colocar a versão mais recente do libpango? Como é que se faz isso? Se verificando se os pacotes que dependem dessa versão funcionarão com a nova versão de libpango, né? Então, se o Debian resolve atualizar a versão desse pacote, todos os pacotes que dependem dele, num dado momento, têm que ser atualizados também, porque em algumas circunstâncias eles não vão funcionar. Então, todo esse emaranhado de interrelacionamento é que é uma distribuição. Isso é um trabalho que não é feito, inclusive, não é feito exclusivamente por seres humanos, né? Tem todo um conjunto de sistemas para controlar isso, né? Porque é um trabalho bastante árduo de deixar a coisa integrada, né? E é uma pena, inclusive, porque quando alguém... Eu sinto isso, eu vejo lá no grupo, em vários grupos que eu participo, né? Que a pessoa vai lá e põe um repositório qualquer, né? Ela quer usar um determinado programa que ela não encontra no Debian, e aí tem muita gente que, no lugar de procurar por um programa que faça o mesmo tipo de atividade, né, encontra por aí em fóruns muito ruinzinhos, na maioria deles, sugerindo, coloca esse repositório aqui, coloca esse PPA aqui, coloca isso, coloca aquilo, e vai, portanto, poluindo a estrutura de pacotes do Debian, né? Aí depois encontra os tais problemas de dependências, né? Não há problema de dependência. Dependência é uma maneira de lidar
com isso, né? De não ter duplicidade de coisas e tudo mais. Mas quando a pessoa pega uma instalação de Debian e sai colocando um monte de outros repositórios, essa pessoa continua muitas vezes chamando aquilo de Debian, mas aquilo não é mais Debian, né? Se você tem repositórios fora do Debian, você não tem mais um Debian. Você tem um Debian que tem um pedaço de outra coisa. E aí pode dar problema, a chance de dar problema é enorme. Vai dar problema? Não obrigatoriamente, depende de como seja o comportamento do desenvolvimento desse outro repositório, né? Mas é muito comum, né? E o que me deixa, inclusive, bastante chateado, né? E isso acontece muitas vezes lá nos grupos, é que o sujeito está tendo um problema. Ó, fui tentar aqui instalar, eu tenho o Debian Buster e fui tentar instalar o Telegram Desktop, mas aí está aparecendo esse monte de erro aqui, está dando erro no Debian, a pessoa costuma dizer, né? Aí então roda para mim aí apt policy. Aí quando a pessoa roda apt policy, eu vejo que tem coisa do Buster, tem coisa do Seed, do Spotify, da Microsoft, da Oracle, de não sei o que, do isso, do aquilo, quer dizer, ele tem lá 30 repositórios externos e é difícil de fazer as pessoas entenderem que esse problema que ele está tendo não é do Debian, é um problema dele, né? Ou seja, toda vez que você escolhe usar um repositório de fora, né, um repositório que não é oficial do Debian, você está assumindo essa responsabilidade de manter a coisa integrada, né? E o que normalmente as pessoas não fazem, né? Então o que acontece? O Debian atualiza alguma coisa, ou o programa lá no repositório atualiza alguma coisa e gera uma inconsistência, né? E aí passa a ter problemas e coloca a responsabilidade no Debian quando de fato não tem nada a ver com o Debian, né? Então é importante saber isso, né? Eu gosto de falar isso muitas vezes. O que é o Debian? O Debian é um conjunto de pessoas voluntárias no mundo que desenvolve o Debian. Agora, nesse contexto, o Debian é uma distribuição de um sistema operacional GNU, que a gente diz que ele é o Debian é um sistema operacional universal, ou seja, para rodar em qualquer tipo de equipamento. E o que é o Debian, então? O Debian é também um conjunto de versões da distribuição, que é composta do quê? De um conjunto de pacotes e de toda essa integração entre isso, né? Então o Debian é um contrato social, o Debian é uma estrutura de desenvolvimento, tudo isso é o Debian. A gente costuma dizer, o que eu uso aqui na minha máquina? Na minha máquina eu uso o Debian. Por quê? Porque num dia qualquer, no meu caso em 2001, eu peguei um CD, né, e fiz a instalação do Debian. Então eu tenho um Debian, que legal. Agora, o que eu faço com esse Debian? Se eu continuar usando os pacotes oficiais da distribuição do Debian, eu posso dizer que eu continuo tendo um Debian. Mas a partir do momento que eu saio colocando lá um monte de outras coisas, eu deixo de ter um Debian. Eu passo a ter o que a turma costuma brincar, inclusive, que é um Franken's Debian, né? Uma mistura de Frankenstein com Debian. Boa noite, SBCT. Seja bem-vindo. Tá claro? Claríssimo, Cretinho, claríssimo. No caso lá do WebVim, você lembrou do que ele fazia? Você tem assim, uma indicação do que substituiria? Olha, o que é o WebMin, cara? Eu já vou deixar de antemão que eu tenho opinião sobre o WebMin, né? Eu não gosto, né? Então, abertamente falando. E por que eu não gosto? Eu acho que o WebMin é uma ferramenta que ela faz sentido em que circunstância? Eu administro um servidor, por exemplo, e eu sou o técnico que conhece o sistema e que administra o servidor. Ótimo. Acontece que nesse servidor precisa, por exemplo, colocar uma porção de usuários. Toda hora entra uma pessoa na empresa e precisa colocar um usuário novo, sai uma pessoa da empresa, precisa tirar um usuário e pôr um usuário, tirar um usuário, pôr um usuário, tirar um usuário, colocar um usuário num grupo, tirar um usuário do grupo, colocar no grupo, tirar do grupo, e esse tipo de atividade. Que o técnico responsável pelo sistema operacional, quando a empresa é um pouco maior, inclusive, não vai fazer isso. Então eu tenho que ter alguém na empresa
responsável por fazer isso, responsável por cuidar de incluir usuários, por exemplo. E essa pessoa não tem as aptidões técnicas para administrar o servidor. Né? Ela não é administradora do servidor, ela está cuidando apenas de usuários. Então, possuir uma ferramenta web para poder fazer isso, então o WebMin, para mim, ele é útil nessas circunstâncias. Nas circunstâncias de eu ter um leigo fazendo uma tarefa que, sob o ponto de vista da administração de um sistema, só poderia ser feito pelo administrador do sistema, pela toda poderosa rotina. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma pessoa que não tem o perfil técnico de administrar um sistema. Então, nesse sentido, o WebMin funciona bem. Agora, quando o WebMin, na minha visão, é usado por alguém que deveria ser o técnico que tem esse conhecimento, aí eu acho muito ruim. Né? Então, o que eu acho que substitui para um técnico o WebMin? Isso aqui, ó, terminal. É aqui que estão as coisas, é aqui que estão as configurações, é aqui que está a administração. A administração de um servidor, para mim, está aqui dentro. O WebMin, ele substitui isso. Né? Então, eu não acho bacana. Inclusive porque, como não faz parte da distribuição do Debian, não dá para ter garantia de que as configurações que vão ser feitas no WebMin, vão ser compreendidas pelas versões dos pacotes que estão na minha instalação de forma 100%. Né? Por isso eu não curto, não. Eu entendo o uso, acho que o uso nessas condições é bastante compreensível, né? Mas você vê que esse pacote saiu do Debian. Né? Eu tenho um hábito, eu falo às vezes muito de brincadeira isso, mas mostrando um determinado sentimento. Né? Se não está no Debian, tem alguma coisa que não está nos conformes na minha forma de ver. Né? Eu acho que os desenvolvedores do Debian são muito criteriosos, a distribuição Debian é muito séria, então se alguma coisa não está no Debian, tem alguma coisa que não está ok. E essa alguma coisa pode ser com relação a licenciamento, né? Porque o Debian é muito rigoroso com diz respeito a licenciamento. Essa alguma coisa pode ser com relação a todas as políticas de empacotamento do Debian, que visam, além dessa integração, aspectos de segurança e tudo mais. Né? Que eu acho que o Debian é muito mais confiável do que qualquer outro desenvolvedor separado. Né? Então, quando a gente instala um pacote desse como o WebMin, a gente, de certa forma, por alguma conveniência, abdica dessa estrutura que, para mim, é uma rocha, que é o Debian. Né? É claro que cada técnico vai poder, com o devido conhecimento, escolher o que é mais adequado para ele. Né? Eu tenho clientes que usam o WebMin em circunstâncias dessa, como eu falei. Né? Mas eu continuo não gostando, não. Então, eu acho assim, se a gente está falando de alguém que não tem e não é para ter os perfis de administração, perfil de administração, perfil técnico de administração, beleza. Vamos preparar lá um usuário no WebMin, dizer que aquele usuário pode incluir os outros usuários e tudo, quer dizer, ele tem recursos limitados do que ele pode fazer. Né? Agora, usar o WebMin como preguiça de aprender como é que efetivamente configura um servidor, eu acho um caminho, é um atalho, mas é um atalho que eu acho muito ruim. Né? Então, essa é a minha posição aí. Daqueles que só um instantinho, daqueles que não estão perguntando em voz alta, eu quero reiterar que pode perguntar aqui no chat do Jitsi. Fico aqui na escuta. Tá ótimo. Alguma mais pergunta? SBCT, Júlio, José? O pessoal entrou na aula ao vivo só para assistir, sem participar. Eu acho que fique à vontade, não é obrigatório participar, né? Mas a proposta da aula é justamente a participação, né? Porque assim eu não fico sozinho, né? Estou dando uma aula ao vivo, talvez eu tenha feito isso por saudade, né? Saudade de dar aula presencial, né? Eu gosto muito de gravar todas as aulas que eu gravo, eu faço isso com muito carinho, faço isso com muito gosto, com muito prazer, mas eu sinto falta da interação, né? Por isso que eu procurei inventar essa forma aí de fazer uma aula com a participação
de gente, de pessoa, né? Agindo aqui na hora, né? Vamos lá, dúvidas? Professor, Pois só não. para ver se eu entendi, essa questão aí, tipo assim, se eu adiciono um repositório de fora do Debian, Isso, esse repositório tem uma lista de pacotes. isso. E aí, como que pode estragar? Tipo, se ali, aquela lista de pacotes tem uma versão do pacote que é diferente da versão que está no oficial do Debian, aí dá problema? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu... Eu vou pegar aqui um slide. Como você tinha falado antes da gente começar a aula sobre pacotes, né? Eu peguei aqui alguns slides sobre slides da aula de pacotes, né? Então, um pacote tem lá um programa, uma biblioteca, uma documentação, fontes, ícones, etc. Né? E tem as dependências. Então, quando alguém constrói um pacote, então vamos supor que eu tenha construído um pacote A. Na hora que eu construir esse pacote A, esse programa A, vamos supor que seja um programa de visualização de imagem, né? É um programa que vai visualizar imagens JPEG. Legal. Para poder visualizar imagens JPEG e apresentar na tela de alguma forma, esse programa precisa entender como é que é o formato JPEG, como é que as informações de uma imagem são armazenadas em JPEG. Se a gente tivesse que colocar tudo isso no programa, todo mundo que fosse usar JPEG teria que ter no seu próprio programa essas informações. As informações de como é que as informações de imagem são armazenadas no formato JPEG. Num sistema de empacotamento como é o do Debian, não é assim que se faz. Essas informações, quer dizer, o jeito de entender como é que o JPEG funciona, está num outro pacote, e não no pacote de visualização de imagens. Então, quando eu vou instalar o pacote de visualização de imagens, o pacote de visualização de imagens depende do pacote que tem um conjunto de bibliotecas que entende o formato JPEG. Tá claro até aqui? Sim, entendi, até entendi. Muito bem. Aí o que acontece? Numa distribuição, tem uma porção de programas que precisam de alguma forma ler arquivos no formato JPEG. Perfeito? Todos esses pacotes, o B, o C, o D, o E e o F, vão depender deste pacote que contém um conjunto de bibliotecas que entende o JPEG. Tudo bem? Por que isso é legal? Isso é legal porque imagina que descobrem uma falha no programa que interpreta e entende os arquivos JPEG. Então, o que vai ser feito? Vai ser corrigida essa falha e vai ser atualizado o pacote que entende o formato JPEG. Repara que todos aqueles pacotes, o A, o B, o C, o D, o E, o F, não terão essa falha, porque todos eles dependem e usam as bibliotecas que estão no pacote que entende o JPEG. Tudo bem? Muito bem. Acontece que a biblioteca de pacote que entende o JPEG, vamos supor que mudou alguma coisa no JPEG. Saiu uma versão diferente do formato JPEG. Aquela biblioteca que entende o formato JPEG não conhece ainda. Então ela precisa ser atualizada. Num dado momento, ela vai ser atualizada. Legal. Será que os programas que funcionavam com a versão 1 da biblioteca de JPEG continuam funcionando com a versão 2, digamos assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feito testes, vai ter que ser feito verificações. Ótimo, muito bem. Aí a gente descobre, por exemplo, que na versão 2, o pessoal que fez o desenvolvimento retirou algumas funcionalidades que tinham na versão 1, ou alterou algumas funcionalidades que tinham na versão 1. Então, os programas que foram desenvolvidos para usar a versão 1 da biblioteca JPEG não funcionam mais. Então, o que uma distribuição vai fazer?
Antes de poder colocar a versão 2 da biblioteca JPEG, ele vai ter que verificar todos os pacotes que tem na distribuição que dependem da biblioteca JPEG. E vai ter então que fazer as devidas alterações em cada um desses pacotes até que ele fique compatível com a versão 2 da biblioteca JPEG. Só nesse momento é que vai se atualizar a versão da JPEG. E aí atualiza a versão da JPEG, e todos esses pacotes precisam também ser atualizados. É por isso que em algumas circunstâncias você faz lá um apt upgrade e atualiza tudo isso. Quem usa só a versão estável não percebe isso acontecendo. Por quê? Porque na hora que ele atualiza da versão estável para a versão seguinte estável, um monte de pacotes se atualizaram. Quando a gente usa uma versão de desenvolvimento, seja a versão testing, seja a versão seed, a gente acompanha isso acontecendo no dia a dia, né? Deixa eu ver aqui no meu terminal como é que está, como é que a gente está com relação a atualizações nesse momento. Eu estou aqui na minha máquina, que é o Debian Seed. Vou fazer um apt update. Vamos ver se tem alguma atualização. Não tem nenhuma atualização. Então eu vou mostrar uma outra coisa aqui, que é assim, eu tenho aqui também um diretório que tem uma versão do Kali Linux, né? Que está numa partição diferente aqui, e que eu fiz uma coisa que a gente chama de jaula, né? Então aqui eu estou rodando agora, embora eu esteja na minha máquina, aqui eu estou rodando o Kali Linux. E eu vou fazer aqui o apt update, ó. Repara que os repositórios que estão aqui são do Kali Linux, né? Então ele vai fazer a mesma coisa, baixar a lista de pacotes, né? Eu estou rodando, não é virtualização isso, tá? Aí, ó, diz aqui que tem 5 pacotes que podem ser atualizados. Então eu vou tentar atualizar, apt upgrade. E ele me devolve que, ó, os pacotes não vão ser atualizados. Mas como assim? Estava dizendo que eles poderiam ser atualizados e aqui ao mesmo tempo está dizendo que eles não vão ser atualizados? Por quê? Eu vou tentar forçar isso aqui usando full upgrade. E eu vou passar o parâmetro "-d", que só faria o download. Que é para a gente ver o que acontece. Ó. Tem um monte de coisa que pode ser atualizada. Mas vamos acompanhar o que acontece aqui. Ó. Os seguintes pacotes que foram automaticamente instalados não são mais requeridos. Por quê? Porque, olha só, os seguintes pacotes precisam ser removidos. E os seguintes pacotes serão atualizados. Então, o que acontece? Ó? Alguns pacotes, algumas bibliotecas foram atualizadas. E quando elas foram atualizadas, elas são incompatíveis com aqueles outros tantos pacotes. Quer dizer, esse pacote aqui, KeepNote, ele depende de uma versão, talvez não seja igual, digamos aqui, ele depende da versão Python 2 Dev numa versão diferente da que vai ser atualizada. Então, se eu atualizar a versão Python 2 Dev, esse pacote deixa de funcionar. E é justamente a integração da distribuição que faz isso. Então, o que eu devo fazer aqui? Bom, eu posso escolher. Se esse pacote não me interessa, eu não ligo para ele, eu faço a atualização dessas bibliotecas e o sistema apt vai remover esse pacote, né? Como aqui se trata de uma versão rolling release, que chama, quer dizer, uma versão que as coisas vão acontecendo a cada nova atualização, os pacotes vão entrando independente dessa consistência toda, a gente passa por essa circunstância. Então, qual é que é o meu procedimento aqui? Eu faço um apt upgrade e vejo que tem coisa que precisa ser atualizada, mas não dá para atualizar. Então, o que eu espero? Eu espero que aqueles pacotes que dependam de versões mais antigas dessas bibliotecas que já estão disponíveis para serem atualizadas, sejam também atualizados. E daqui a alguns dias, isso vai acontecer. Quando isso acontecer, aí vai aparecer que além da biblioteca ser atualizada, também aquele pacote que depende dela já tem uma versão mais recente que já foi adaptado para essa nova versão de biblioteca. E aí tudo se atualiza. Então, quem gosta de trabalhar com versão chamada Rolling Release, uma versão que está em constante desenvolvimento, passa por essas circunstâncias. Então, quem usa Debian Testing, quem usa Debian Seed, em vários momentos passa por isso. Em vários momentos tem coisa para ser atualizada, mas que não dá para ser atualizado porque tem pacotes que você tem instalado que dependem daquela biblioteca numa versão mais recente. Sacou?
essas questões todas são resolvidas quando o Debian considera uma versão estável. Então, quando o Debian considera que aquela versão do Debian é estável, tudo isso já está resolvido, ou seja, todos os pacotes são mutuamente dependentes uns dos outros e está tudo integrado, bonitinho, não tem ninguém que dependa de alguém que ainda não foi feito, sacou? Vamos ver aqui a mensagem do SBCT, que ele está falando que é interessante a forma que o Gentoo, segundo ele, lista com esses problemas. Isso não são problemas, viu, Gentoo, na minha opinião. Isso são características, né? Porque problema sempre lembra bug, sempre lembra alguma coisa que funciona mal, né? Eu acho que isso é uma condição do negócio, né? No eBuilds, que é uma ferramenta de pacotes do Gentoo, que são scripts que servem para fazer a compilação de programas, é possível especificar qual versão da dependência o pacote necessita. E assim você pode ter duas versões de uma libjpeg, no exemplo que eu estava dando. Sim, eu sei, eu já brinquei um pouquinho com o Gentoo, né? Então, no Gentoo, ele lida com isso de uma forma diferente, em que é possível se manter mais de uma versão do mesmo pacote, né? Veja, isso é possível? É possível. A distribuição tem que pensar nisso. No Debian também acontece isso, talvez com menos frequência, mas também acontece isso, né? No Debian tem Python 2 e Python 3, né? Então são versões diferentes de um programa importante usado por uma porção de programas. Então, para alguns programas é mantido bibliotecas em versões diferentes, para outros não, né? E repara que isso resolve um problema ou uma condição para o usuário, mas torna o processo ainda mais complexo, né? No caso do Gentoo, o Gentoo, para quem não conhece, tem uma estrutura interessante, né? A ferramenta equivalente, digamos assim, do apt no Gentoo chama-se emerge, né? Que, segundo o autor do Gentoo, é uma mistura do ports do FreeBSD com o apt, né? E o que faz o emerge? Num Gentoo é muito comum, para a maioria dos pacotes é assim, embora no Gentoo para pacotes muito grandes também existam versões binárias, como é o caso dos pacotes que a gente habitualmente instala no Debian, né? Quando o sujeito põe lá, vamos dar um exemplo, emerge install Firefox. O que o emerge faz? O emerge olha o pacote Firefox, mas ele olha um pacote que é o pacote fonte do Firefox. Então ele baixa todo o fonte do Firefox e vê se naquela instalação existem todas as bibliotecas de desenvolvimento que são capazes de compilar o Firefox. Porque no Gentoo o padrão é esse. A gente baixa um pacote fonte, compila todo esse pacote para poder ele fazer funcionar no sistema. Então, tem toda essa estrutura. O que o SBCT relatou aqui é que nessa circunstância de empacotamento, que é feito na hora, né, de compilação, que é feito na hora para quem está usando, o Gentoo tem ferramentas para poder ter versões diferentes de bibliotecas. É interessante isso, não é a postura que o Debian toma para a maioria das bibliotecas, né? É uma curiosidade, mas legal você ter falado isso, acho que acrescenta bastante sobre isso. O IPFIL, acho que é isso, a letra é muito pequena aqui para eu entender, tem como falar sobre o Pin Priority do etc apt preference? Tem, eu falei um pouquinho já sobre isso, um pouquinho antes, acho que você já estava aí, né? Mas eu acho que eu estou imaginando que você quer detalhes disso, né? Então vamos lá, vamos mexer um pouquinho nisso daí. Eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui na minha colinha, né? E eu vou mostrar inclusive para vocês isso, né? Eu tenho um arquivo aqui na minha máquina que chama-se dicas ngmd. O que é esse arquivo? Esse é um arquivo que eu inclusive sugiro que vocês façam também, um arquivo de dicas, né? Então toda vez que a gente aprende alguma coisa, eu venho fazendo isso há uma porção de anos, toda vez que eu aprendo alguma coisa, que eu descubro como uma coisa funciona, eu vou
e anoto lá no arquivo, porque a nossa memória às vezes falha, né? Então eu saio anotando. E eu venho cultivando esse arquivo durante uma porção de anos, né? E está aqui. Então tem uma porção de coisas aqui que eu descubro uma coisinha, coloco lá. Então, por exemplo, aqui tem, eu quero fazer um SCP, que é um programa para fazer cópia de arquivos usando o protocolo SSH, né? Mas existe uma forma de fazer o que o SCP faz sem usar o SCP. No dia que eu descobri isso, achei interessante, eu peguei e fiz uma anotação. E assim eu vou fazendo anotações, né? E inclusive eu vou mostrar aqui para vocês que isso tudo pode ser acessado. Deixa eu pegar aqui o endereço, né? Que eu não sei de cabeça. Eu mantenho um repositório que está no Salsa e que está também no GitHub e que está também no LibreGit, né? Que é um repositório Git. Deixa eu achar o endereço aqui. Eu tô com outro navegador que não o meu navegador, com todas as abas abertas por uma questão de economia mas deixa eu achar aqui. GitHub. Pronto, no GitHub tá aqui nos meus favoritos, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Espera lá só um instantinho. Pronto. Vamos mudar aqui Estão vendo a tela toda aí? Tá vendo uma tela de navegador ou não? Sim, sim. Ótimo. Então isso aqui é a minha página lá no GitHub, né? Então tem algumas coisinhas aqui e tem o que eu chamo de dicas, né? E o que são essas dicas? São diversos arquivos no formato MD de pequenos artigos que eu venho escrevendo, e para quem está acompanhando aqui as aulas, tem vários tutoriais que eu uso justamente esses arquivos, né? Um deles é esse dicas.ng, né? Que é o arquivo que eu estava mostrando na minha máquina e aqui agora estou mostrando lá no GitHub ou no Salsa ou no LibreGit, né? Então tem bastante coisa aqui. Então se eu procurar aqui por... Vamos ver se tem alguma coisa sobre ping aqui. Ping... Só para mostrar, olha só. O que é que tem aqui, ó? Tem aqui que eu posso dizer um arquivo apt preference, nesse exemplo aqui, né? Era um exemplo de alguém que queria o Firefox do CID, né? Então ele consegue definir aqui, ó, dentro desse arquivo, de um arquivo de configuração que está em etc apt preference e o nome do arquivo de configuração, foi definida uma pinagem. Que pinagem é essa? A gente pode fazer isso de várias formas, né? E uma das formas é estabelecendo um determinado pacote, por exemplo, e a prioridade que a gente quer para esse pacote. Então, nesse exemplo aqui, ó, foi colocado que o pacote Firefox ia vir da versão unstable e ia ter a prioridade 800. Essa é uma prioridade maior do que a prioridade padrão, e a prioridade padrão é 500. Para que isso? Para que quando alguém fizesse um apt, vamos virar a rotinha de novo aqui, e vamos sair lá da tela. Se a pessoa, deixa eu sair da cena, pronto, agora estamos no terminal, né? Não, estamos nada, vamos para o terminal aqui. Agora estamos no terminal. Então, para você fazer um apt install ou um apt update, né? Quando você define essa prioridade maior do que a prioridade padrão, então se a gente olhar aqui, ó, apt policy, a prioridade padrão é a prioridade 500. Se eu ponho uma prioridade superior àquela lá, o que vai acontecer? Espera aí, eu só tenho que ter certeza se o número aqui é maior ou menor. Daqui a pouco a gente... Vamos olhar aqui, ó, man apt. Não lembro se o maior é menor, se o menor é maior. Se a prioridade maior representa prioridade maior ou menor. Eu não lembro. Então, você vê como não costumo lidar com isso, né?
2, tá? Normalmente, arquivos de configuração tem também man, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. cd/usr share doc apt. Vamos ver tudo que tem de documentação. Essa é uma forma de ver a documentação num Debian. Tudo que é de documentação para cada pacote está aqui nesse subdiretório aqui, né? Então, muitas vezes a gente pode ver no man do pacote ou no man, por exemplo, tem um man aqui, ó, apt preferences, né? Que é o que cuida dessa história, que cuida então do diretório /etc apt preferences, né? E com isso a gente consegue ver justamente, vamos procurar aqui por priority, prioridade, olha lá. Várias versões do pacote podem estar disponíveis para instalação quando o ficheiro source_list contém referências a mais de uma distribuição, por exemplo, stable e test. O apt atribui uma prioridade a cada versão que está disponível, sujeito a constrangimentos e dependências, né? Então vamos ver aqui para a gente entender a numeração, ó. Atribuições de prioridade. Então tudo aqui está explicadinho, ó. Quando a gente tem mais de um repositório, uma das formas da gente instalar é indicando no apt o parâmetro "-t" e dizendo da onde a gente quer que venha o pacote. Aí a gente vai vendo aqui, ó, prioridade 1 para versões vindas de arquivos cujos ficheiros estejam marcados como no automático. Prioridade 100. Então vamos entender aqui o que é a prioridade maior, ó. Prioridade 100, prioridade 500 para as versões que não pertencem ao lançamento destinado. Prioridade 900 para versões que pertencem ao lançamento destinado. E assim vai. Então, o que acontece? A gente vê aqui, ó, que quanto maior é o número, né, menos a mais alta dessa prioridade cuja descrição coincide com a versão especificada para a versão. Então, a gente vê aqui, ó, de 1 a 100, se for o lançamento destino for especificado, não está claro aqui essa história dos números, ó. Se duas ou mais versões tiverem a mesma prioridade, instala a mais recente. Lá. Numa situação típica, a versão instalada de um pacote é da prioridade 100. Não é tão recente como as versões... Então, veja só, prioridade 500 ou 900 para ser atualizado quando for executado. Então, essa é a condição normal. Numa situação típica, a versão instalada de um pacote, prioridade 100, não é tão recente como a das versões disponíveis nas fontes listadas do source list, prioridade 500 ou 990. Então, o pacote será atualizado quando for executado apt get install algum pacote ou apt upgrade. Então, um número maior representa uma prioridade maior. Então, essa é a história. Se você tem versões diferentes de repositório e quer manter tudo isso junto, você tem que trabalhar com a pinagem, você tem que trabalhar com esse arquivo de configuração, definindo o que é que você quer. Tem uma galera que curte muito fazer isso, né? Que eles chamam, inclusive, de Debian híbrido, né? Eu não acho muito legal, não curto isso, né? Prefiro usar logo o seed ou usar logo o testing, né? E, aliás, eu tenho visto muito nos grupos, é assim, a pessoa resolve usar o Debian stable. Não, eu quero o Debian stable porque o Debian é stable. Mas é um perfil de usuário que quer os pacotes nas versões dos programas mais novos. Então aí ele pega e põe um repositório, aí ele fica instalando um monte de pacotes. O navegador tem que ser o mais recente, o programa disso tem que ser o mais recente, a base de dados tem que ser o mais recente. Então ele fica com um problemão na vida. Por quê? Porque ele fica tendo que lidar com essas inconsistências, né? Então é assim, se você quer usar o stable, usa o stable. Se você quer pegar um pacote mais recente, tem ainda o backports, que te facilita bem a vida. Agora, ficar fazendo essas misturadas só vai dar dor de cabeça para você ter que cuidar disso, né? E depois, assim, a estabilidade, entre aspas, da versão estável vai embora, né? Porque ele tem o kernel, que é uma versão que está na versão estável, mas todo um conjunto de bibliotecas e programas está numa versão que é a versão de testing, por exemplo. Então, por que não usar logo a versão testing, que ele vai ter muito menos problema, vai ter que cuidar muito menos dessas questões, né?
eu acho mais adequado. O Júlio está falando aqui, o problema do repositório de origem externa oficial do Debian é quando a pessoa aplica um comando upgrade que acaba corrompendo o programa já instalado. Não, Júlio, não tem essa história de corromper, né? Aliás, essa palavra é uma da... Se você assistiu o vídeo que eu falo sobre soluções de problemas e tudo, eu brinco lá que tem umas palavras meio proibidas, e essa de corromper é uma delas, né? Porque é uma palavra que não diz muita coisa, né? Então é assim. O que faz o apt upgrade? O apt upgrade faz o seguinte. O apt upgrade compara as versões de todos os pacotes que você tem instalado com as versões dos pacotes que estão na lista de repositórios que você dispõe. Compara essas duas versões. Se existe uma versão mais recente de um pacote que está disponível num dos repositórios que você tem definidos, o apt vai tratar de tentar instalar aquela versão mais recente. Aquela versão mais recente terá suas respectivas dependências, né? Se for de um pacote que faz parte da distribuição, para que esse pacote tenha chegado lá, as dependências vão ter todas sido atualizadas também. Então, fica fácil de fazer a atualização, né? Então, o upgrade não remove pacotes. Então, para poder fazer a atualização vamos dar um exemplo. Eu tenho uma versão 1 do pacote A. E na lista dos meus repositórios, existe um repositório que já tem a versão 2 do pacote A. Então, quando eu faço um apt upgrade, o apt upgrade compara. Olha, ele tem o pacote A instalado na versão 1. Ah, mas eu estou vendo aqui na lista dos repositórios que tem a versão 2 do pacote A. Legal. O que a versão 2 do pacote A precisa? De quais outros pacotes ela precisa? Ah, ela precisa do pacote B na versão tal. Está instalado? Tá, beleza. Ela precisa do pacote C na versão tal. Está instalado? Tá, beleza. Então posso fazer a atualização. E faz-se a atualização. Em outras circunstâncias, o processo pode ser diferente. O que é que precisa o pacote A na versão 2? Ah, ele precisa do pacote B na versão 3. Ih, mas espera aí. O que eu tenho aqui como pacote B está instalado, está na versão 2. E agora? Será que eu consigo instalar a versão nova desse pacote? Não, porque aquele outro depende, então não vai conseguir instalar. Você vai ver uma mensagem, da mesma forma que eu mostrei lá na tela em que eu estava fazendo a atualização do Kali Linux, que não dá para atualizar o pacote A, porque a versão nova do pacote A depende de pacotes que você não tem disponível. Então, ele não vai atualizar, ok? Agora, se você fizer um full upgrade ou dist upgrade, é uma forma... exatamente como está falando o Volteno aqui, ele está perguntando do dist upgrade e o full upgrade. Dist upgrade e full upgrade é a mesma coisa. Qual é o comportamento agora, Volteno? O comportamento, nesse mesmo exemplo que eu dei, é o seguinte. Então, eu tenho o pacote A na versão 1 e existe num dos repositórios o pacote A na versão 2. Muito bem. Os dois pacotes, as duas versões, dependem do pacote B. O pacote A depende da versão 1 e o pacote A versão 2 depende do pacote B também na versão 2. Legal. Quando eu faço um upgrade, o apt vai verificar se dá para atualizar. Muito bem. Acontece que daria, sob o ponto de vista do pacote A, daria para atualizar sem nenhum problema. Mas acontece que tem um outro pacote lá, que também depende da versão do pacote B, só que esse outro pacote não pode usar a versão 2 do pacote B. Então não tem como atualizar esse. Se eu fizer um full upgrade, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que, pera lá, dá para atualizar o pacote A? Dá, mas eu preciso também atualizar o pacote B. Mas o pacote C depende de uma versão diferente desse pacote B. Então tá bom, remove o pacote. Então o apt full upgrade vai mostrar, olha, eu vou remover esse pacote aqui. Tudo bem? Se você disser que tudo bem, ele remove aquele lá e continua tudo em ordem para você, né? Então, os conflitos não existe conflito. Se você usar os repositórios do Debian, não existe conflito. O que pode acontecer é de precisar ser removido um pacote, desde que a gente não esteja na versão estável, né?
nas versões de teste e seed isso acontece. Agora, quando você põe repositório de terceiros, aí o que acontece? O que acontece é que você pode gerar situações de inconsistência. Por quê? Porque o pacote A pode ter vindo do Debian e o B pode ter vindo lá do repositório externo. Então a gente fica numa inconsistência que é assim: se eu quiser atualizar o pacote A, eu preciso da versão B. Ah, mas aí quebra o pacote C que depende daquela outra versão. Ah, mas se eu atualizar o C, ele quebra aquele outro. Então a gente fica com uma inconsistência que na mensagem em inglês do apt é unmet dependencies, ou em português, dependências desencontradas. O que é isso? O apt não consegue encontrar uma solução que ele consiga resolver essa circunstância de dependências cruzadas. Um depende do outro, o outro depende do um, e aí a gente tem uma circunstância de ovo ou a galinha, né? Então, como é que resolve essa situação? Com uma interferência, digamos assim, mais cirúrgica, o que a turma chama mais manual. Eu vou ter que cuidar disso. Eu, administrador do sistema, vou ter que cuidar disso. Por exemplo, removendo um pacote que é do repositório externo, ou agindo de uma forma a não existir mais essa dependência cruzada. Isso nem sempre é muito simples, dependendo do pacote, isso pode ficar muito complexo, inclusive, né? Porque um depende do outro, que depende do outro, que depende do outro. Quer dizer, essa árvore toda é bastante complexa e às vezes a pessoa não consegue lidar com elas, né? Existem alguns macetes para se conseguir fazer isso, mas é sempre complexo isso. O ideal é não usar pacote de fora mesmo. Vamos ver o IPFil falando aqui. Alguns pacotes, uso alguns pacotes do Backport Buster e toda atualização tenho que tomar cuidado. Acho que o etc Preference vai resolver isso. Valeu, Clotilde. Na verdade, quando você usa o Backports, é padrão que ele tenha uma prioridade menor, né? Tanto que quando você vai instalar um pacote do Backports, você precisa dizer um apt install -t backports, quer dizer, você precisa indicar que você quer baixar do backports. O backports, embora seja um repositório diferente, ele é um repositório oficial do Debian. Portanto, os pacotes para conseguirem chegar no backports, eles vêm do testing e não do seed. Então, um pacote para poder ser feito no backports tem que estar no testing, e eles são preparados para funcionar na versão estável. No caso do Buster aí, é o Backports Buster, o pacote é preparado para funcionar no Buster. Então ele não vai quebrar nada do Buster. Ele é preparado para funcionar como se ele fosse parte do Buster. Ele não é parte do Buster porque ele não participou dos mesmos testes, ele não está tão maduro quanto os pacotes que tem no Buster, não é? Mas ele foi preparado para funcionar no Buster. Então, quando ele é compilado dentro do que a gente chama jaula, que é um ambiente de compilação, né? Um ambiente um ambiente, um enjaulamento, quer dizer, um ambiente isolado, né, de compilação, que tudo está lá nas versões do Buster, né? Então, eventualmente, inclusive, para o mantenedor do pacote criar a versão do pacote para poder ir no Buster, ele às vezes tem que fazer alterações com relação a essas dependências, fazer algumas modificações para que aquele pacote possa ser compilado dentro do ambiente do Buster. Então, quando você atualiza um pacote do Buster, não tem que quebrar nada se você estiver usando os repositórios do Debian, né? Agora, você tem toda a razão. Tem que tomar cuidado? Claro, toda atualização a gente tem que tomar cuidado, cara. A gente tem que ler o que está acontecendo, né? Sim, você está falando de usar apt-t backport e fazer o upgrade baseado nisso para ele atualizar todas as versões básicas. Eu não recomendo esse tipo de uso, não. Eu recomendo você fazer as atualizações normais. Os pacotes que estão instalados vão sendo atualizados, né? Mas sempre, essa recomendação vale sempre. Tem que tomar cuidado. Inclusive, é muito comum, eu já vi muitas vezes em tutoriais que o cara fala, roda aí assim, ó, apt-y install um pacote qualquer. O que quer dizer esse "-y"? Esse "-y" significa, responde yes para qualquer pergunta, né? Então, o que acontece? Ó, por exemplo, naquilo que eu mostrei lá do Kali, né? Se eu rodasse um apt
menos Y aqui de um install, o que ele iria fazer? Ele iria aceitar tudo que tem lá. E às vezes esse aceitar tudo que tem lá é remover metade do meu sistema, né? Então, cuidado quando for seguir script com os "-y", né? "-y" significa responder yes para tudo. E isso é muito fácil de ter uma zica grande e do sistema ficar todo comprometido e perder tudo, né? Quebrar tudo, né? Eu já vi essas circunstâncias, né? Alguém tenta instalar um pacote, aí aparece lá uma mensagem: vou remover todo o GNOME. Aí o cara vai fundo, ou não lê e dá enter, né? E aceita o yes, ou passou já no parâmetro um "-y" lá, já foi de yes, aí sai dizendo por aí, do nada sumiu tudo, do nada o Debian, né? E veja que a forma típica, né, de quem não sabe muito bem o que está fazendo, né, e é para isso que a gente está aqui, que é justamente para conseguir, quem tiver interesse, saber o que está fazendo, né, aí a gente ouve muito esse discurso. Não, eu fiz uma atualização e do nada o Debian removeu todo o GNOME. Então, o Debian não remove o GNOME. Quem remove o GNOME é um usuário com permissão da toda poderosa rotinha, usando alguma ferramenta de gestão de pacotes. E todas as ferramentas de gestão de pacotes vão pedir uma confirmação para fazer remoções, para fazer esse tipo de coisa. Que se você, na linha de comando, põe um "-y", você já está dando essa confirmação sem saber o que é necessário, né? O que é bastante complicado, né? Vamos ver aqui exatamente isso. Eu não uso apt upgrade, o backports buster, só para os pacotes que uso. Por exemplo, o Streamlink, YouTubeDL, etc. Na real, eu quero um apt upgrade e não dar zica. Não, na real, eu quero um apt upgrade. Sim, é bem isso mesmo, né? Vamos usar um apt upgrade devagarinho, né? Para não dar zica. Mas há algumas circunstâncias, especialmente, veja, é muito diferente usar um Debian Testing, um Debian Seed, de usar um Debian Buster. Quando a gente usa o Debian Buster, as coisas às quais o Debian Buster são submetidos e, portanto, o trabalho do administrador é diferente do testing e do seed, né? Então, o cuidado para quem usa testing e seed deve ser ainda maior, né? Mas, em algumas circunstâncias, no testing e no seed, um full upgrade é necessário, porque realmente vai ser preciso remover alguma coisa para possibilitar a instalação de outras. É que a gente tem que ver o que vai ser removido, se não vai ser removido alguma coisa que é importante para a gente, né? Então tem que estar sempre de olho, né? Aliás, não só no que diz respeito à atualização de pacotes, né? Mas tem aquela frase famosa que diz, né? Aumenta o poder, aumenta também a responsabilidade, né? Então, se você é a toda poderosa rotinha, se você tem sudo ou tem a senha de root e está usando isso, né? Junto com esse poder de fazer o que você quiser no seu sistema, vem também toda a responsabilidade, né? O SBCT está dizendo que isso aconteceu quando ele era iniciante. Eu acho que faz parte, né? Pode acontecer com qualquer um, né? Já aconteceu comigo também lá, quando eu comecei a usar. Não tem vergonha em dizer isso, né? Até que a gente vai aprendendo, né? Aliás, eu acho que justamente o problema não é isso acontecer, né? Se acontece isso, você pergunta e se informa com quem entende, você passa a entender o porquê que isso acontece, né? E aí então você aprende e aí passa a lidar de maneira mais segura, mais consistente com o seu sistema, né? O que eu tento aqui no curso sempre ultrapassar, né? O meu objetivo aqui é formar pessoas, permitir que pessoas, através do seu empenho e com algum auxílio meu, possam ter esse conhecimento sólido, consistente, para não sair dizendo por aí que o Debian removeu os pacotes, o Debian tem um problema, o Debian, ou seja lá qual for a distribuição que a pessoa use, né? Agora, isso acontecer faz parte, a gente erra, né? Eu já dei reboot em servidor
que eu achei que estava em um e estava em outro. Eu já removi pacote imprescindível para um servidor porque achei que estava em um e estava em outro, né? E essas coisas, nós somos seres humanos falíveis, né? Mas o importante é aprender com esses erros aí, né? Há uma pergunta aqui do iPerfil, é se eu aconselho o uso do Deb Orphan, né? Eu uso direto o Deb Orphan, iPerfil, inclusive nos dias, deixa eu ver aqui direitinho o dia, deixa eu achar aqui o site da Mini DebConf Brasil, que vai acontecer nesse final de mês de novembro, né? No dia, acho que é 28 e 29, deixa eu pesquisar aqui que eu não sei de cabeça, né? Mini DebConf 2020, vamos pesquisar aqui, para achar o site direitinho. Mini DebConf na Wiki, achei. Aqui, Mini DebConf Online Brasil. Vamos achar aqui o site que tenha aqui programação. Grade. Deixa eu mudar aqui a tela para vocês verem o meu navegador, né? Vamos lá. Estão vendo o meu navegador? Está aqui no site da confirma para mim aí se está vendo o navegador. Tô sim. Maravilha. Então esse aqui é o site MDCOBR, né? Mini DebConf BR 2020, né? Então tem a programação, né? E ela então no sábado 28 de novembro e no domingo 29 de novembro, aí às 15 horas e 10 minutos do domingo, eu apresento uma oficina, palestra chamada Faxina no seu Debian. E justamente o que eu chamo de faxina, dentre várias outras coisas, né, é usar o Deb Orphan, né? Então, o Deb Orphan serve para identificar pacotes que estejam órfãos, né? O que é um pacote órfão? Deixa eu mostrar aqui no terminal. Um pacote órfão é um pacote que não tem nenhum outro pacote que dependa deles. Então, eu uso o Deb Orphan aqui, por exemplo. Nesse Deb Orphan aqui na minha máquina, tem o pacote Lightning. Esse pacote Lightning é um pacote que não tem nenhum pacote que dependa dele. Isso não quer dizer que ele não seja útil para mim, né? Ele pode ser útil. Quando a gente roda Deb Orphan, normalmente o que vai aparecer aqui, especialmente se você tem um sistema Debian usando testing ou usando seed, ou uma versão estável que você atualizou para a versão estável seguinte, pode acontecer de ficar uma porção de pacotes órfãos, de pacotes que não há nenhum outro que dependa deles, né? E aí você então tem que analisar se aquele pacote é ou não importante. Normalmente quando é um pacote com o nome lib alguma coisa, né? Por quê? Lib alguma coisa é um pacote que é uma biblioteca. Um pacote que é uma biblioteca só serve para servir para outros pacotes usarem os conteúdos que estão ali na biblioteca. Um pacote que é biblioteca, por si só, não serve para nada, né? Ele serve como requisito para outros pacotes. Então, se a gente roda Deb Orphan e aparece bibliotecas, a gente pode remover tranquilamente tudo que for pacote de biblioteca. Porque um pacote de biblioteca só serve para atender alguns pacotes. Se eu tenho uma biblioteca que não tem nenhum pacote que dependa dela, aquilo é resquício de entradas e saídas de pacotes e bibliotecas, né? Mas eu uso também aqui o Deb Orphan-A. O Deb Orphan-A, ele procura todo o tipo de pacote que é órfão. Então eu tenho uma porção de pacotes órfãos. Por exemplo, eu tenho aqui um pacote chamado Kazan. O que é o Kazan? O Kazan é um software para gravação de tela, gravação de áudio e vídeo de tela para fazer screencast, né, que é o nome de fazer gravação de, posso fazer um tutorial e tudo usando o Kazan. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que não há no meu sistema nenhum pacote instalado que dependa do Kazan.
Ou seja, o Kazan é órfão. Eu posso remover o Kazan sem nenhum medo. Ou seja, nenhum outro pacote vai sofrer com a remoção do Kazan. Talvez eu sofra. Se eu uso o Kazan, eu não quero remover o Kazan. Então eu uso o Debian Orphan com o parâmetro "-a", que é justamente para ver que diabo de pacotes que eu tenho aqui, que pode ser que eu tenha instalado só para fazer um teste, só para fazer alguma coisa e eu não precise mais, né? Então eu tenho aqui, ó, a EGSUB, é um pacote para edição de legendas. Ah, mas eu não uso isso, foi só um teste. Posso remover sem nenhum problema. AGP, ó, esse aqui eu não lembro o que é. Vamos ver o que é, ó. apt show, opa, show, AGP. O que é esse pacote aqui? Nenhum pacote, escrevi certo? apt show, é APG, né? Escrevi errado. APG, vamos ver o que é esse pacote. Um pacote opcional, está na seção de administração, vamos ver a descrição. Ah, esse é um pacote para geração automática de senhas. Ah, eu devo ter feito algum teste aqui, eu não uso isso. Então, ó, apt purge apg. Repare que ele vai ser removido sozinho. Por quê? Porque ele é órfão, ou seja, ninguém depende dele. Pronto, está removido. É assim que a gente faz ou começa uma das formas de fazer uma faxina, né? Eu não vou dar tanto spoiler assim, né? Já dei spoiler suficiente, né? Mas justamente nessa palestra oficina que vou fazer lá na MiniDebConf online, eu vou mostrar essa característica e outras tantas de faxina, de limpeza, de tirar coisas que não estejam em uso no nosso sistema, né? Isso, 28 e 29 agora de novembro. Ah, você usa com o -- guess all. Na verdade, tem várias formas de usar o Debian Orphan, né? Debian Orphan tem aqui -- guest algum tipo de coisas. Então eu posso fazer o get common, porque vai ter um monte de pacote que é _common, que normalmente só depende do pacote original. E ele mostra para mim aqui pacote que tem dados, pacote de debug, né? Porque tem versões binárias do pacote com as simbologias usadas para debug. E o guess debug vê isso aí. O guess all, repara que ele é um pouco diferente do -a, né? O Debian Orphan, repara que aqui deu o mesmo resultado, o guess all e o Debian Orphan sem nenhum parâmetro, né? O guess all, ele vai mostrar justamente pacotes que podem ser removidos porque são pacotes que foram instalados como dependências de outros e coisas nesse sentido, que é o caso do Lightning aqui. Por que não apareceu aquele APG aqui no Debian Orphan? Porque aquele pacote não foi uma dependência de outro. Aquele pacote eu fiz lá um apt install APG, porque num dado momento eu precisava fazer algum teste, alguma coisa assim, eu instalei. Então eles não vão aparecer aqui no guess all. Eu rodo o Debian Orphan -a para ver as coisas que eu tenho instaladas que eventualmente eu não esteja usando para nada, né? Por exemplo, ó, vloc. Que diabo é isso aí? Vamos ver. apt show vloc. Ah, esse é um programa de console virtual. Ah, ele faz isso. Ah, legal. Esse me interessa. Então esse eu vou deixar aqui. E assim por diante, né? Então, guess all é um dos usos do Debian Orphan para procurar pacotes com essa característica, pacotes que foram instalados em virtude de serem dependências de outros. O SBCT está falando aqui, fazendo mais um paralelo com o Gentoo. Acho bem interessante o jeito que isso é lidado. Temos o arquivo world, em que os arquivos que você explicitamente instalou vão removidos por um dep clean e as dependências. Legal, é legal que tem um outro. O Gentoo tem uma outra forma de lidar com esses conceitos aí, é bem bacana. Eu acho que o Gentoo é uma distribuição legal, eu gosto, eu já brinquei um pouquinho com ela, não é a minha predileta, obviamente, né? A minha predileta é o Debian, mas é claro, toda distribuição tem
aspectos interessantes, né? Tem interesses diferentes e tem aspectos interessantes, né? Eu, inclusive, a primeira vez que eu instalei o Gentoo foi no tempo em que o Gentoo usava aquela ideia dos vários estágios, né? Então, é bem bacana porque usando essa ideia a gente começava compilando a libc, né? Compilando as bibliotecas para poder depois, com as bibliotecas compiladas, poder compilar o compilador, para depois, a partir daí, poder compilar de novo a biblioteca e a partir daí compilar de novo o compilador e a partir daí compilar todos os outros programas, né? Um processo bem interessante, né? De fato, eu sei disso, SBCT, de que agora a maioria das instalações já começam no estágio 3, né? Então já parte de uma compilação pré-pronta. Mas eu acho bastante interessante, né? Assim, se a gente fosse pensar exclusivamente, e eu nunca penso exclusivamente no aspecto prático, né? Alguém poderia dizer, para que eu vou instalar o Gentoo? Demora um século, eu tenho que compilar um monte de coisa, é mais fácil, né? Muito cuidado com essa história de é mais fácil, né? São razões diferentes, né? No Gentoo, por exemplo, você consegue definir, eu me lembro, não sei se é SBCT, você confirma aí se eu estou certo. Antigamente, no Gentoo, quando eu mexi no Gentoo, tinha um arquivo que era o /etc/make.conf, em que o administrador definia características de compilação, né? Então, a cada pacote instalado no Gentoo, que vai ser compilado, não vai ser meramente compilado com as definições de compilação. Ele me confirma aqui que é exatamente isso ainda, é o make.conf, né? Então, o administrador daquele sistema define características de compilação. Então, a cada pacote que seja instalado ou atualizado, essa compilação vai ser feita usando aquelas características de compilação. Quando a gente fala de uma distribuição usando pacotes binários, como por exemplo o Debian, a compilação, as flags de compilação, as características de compilação são as mais genéricas possíveis para elas poderem funcionar em todos os equipamentos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou usando, que eu me lembro muito bem que no meu make.conf do Gentoo eu tinha feito isso, né? Eu não uso KDE, eu uso, na época eu usava o GNOME, depois passei a usar o MAT, né? E agora eu uso o i3, todos eles usam uma biblioteca GTK, né? Então eu não curto a biblioteca Qt. Então no meu make.conf do Gentoo, tinha lá para não compilar nada de Qt. Então o que acontecia? Quando eu baixava, por exemplo, o Firefox era compilado sem embutir nele o funcionamento para as bibliotecas Qt. Então, quando a gente baixa a versão binária numa distribuição como o Debian, a gente baixa um pacote que é um pouco maior do que efetivamente a gente talvez precisasse. Por quê? Porque o mesmo pacote que funciona no meu i3 aqui com GTK, funciona no seu KDE aí, no seu LXQt, que precisa das bibliotecas Qt. Então, a ideia do Gentoo é bem interessante, né? E para quem quiser se aventurar, eu acho bem legal. Por quê? Porque serve para entender bastante como é que funciona uma distribuição, serve para entender bastante como é que funciona um sistema GNU Linux, né? É claro que talvez não seja, digamos, eu considero que não é a forma talvez mais adequada para um usuário iniciante iniciar, né? Mas é bastante interessante também de lidar. Recomendo para quem estiver avançando aí nos estudos fazer isso, né? E recomendo seriamente fazer testes com outras distribuições, né? É claro que eu sempre faço uma brincadeira, né? Que eu sempre brinco com os meus alunos dizendo que você tem que experimentar todas as distribuições que tiver aí, que é para você saber mesmo que o Debian é a melhor, né? Mas é claro que isso é brincadeira, né? Nem todo mundo acha o Debian melhor. Eu acho que o Debian não é nem melhor nem pior. O Debian é mais adequado a certas condições, as minhas, por exemplo, por isso eu escolho o Debian, tanto condições técnicas como condições de compromissos com o software livre e tudo mais, né? Então eu não acredito que exista uma distribuição melhor do que a outra.
Eu acredito que existe uma distribuição que é mais adequada a necessidades, a valores e etc. de quem utiliza, né? O SBCT fala aqui no chat que ele também considera que para usuário iniciante não rola brincar de Gentoo, né? Depende, viu? Digamos assim, não é o recomendado, né? Mas tem usuário que se amarra nesses desafios, né? O que eu acho, né? E é por isso que aqui no curso, vou fazer propaganda do curso aqui na aula do curso, né? Aqui no curso a gente procura falar da conceituação básica de todos os aspectos. Para quê? Justamente para você ter condições de entender as questões e, portanto, ter a sua razão ali e tomar as suas decisões, né? Para abandonar algumas coisas da cabeça, como do nada, pau muito louco e coisas desse tipo. Ou seja, que são aquelas coisas que aparentemente são inexplicáveis, né? Então, se você pega vou começar a mexer, vou então fazer o Gentoo ou o Arch Linux, por exemplo, que tem um processo de instalação que não é tutoriado por um instalador, né? Não adianta nada, na minha forma de ver, você pegar um tutorial e sair copiando e colando linhas, copiando e colando linhas, copiando e colando linhas, seja os tutoriais que eu desenvolvo e distribuo, seja qualquer outro tutorial de qualquer outro lugar, mesmo que funcione, não adiantou nada, né? Sob o ponto de vista de aprender, né? Só seguir o tutorial e conseguir o resultado não te garante aprender, né? Aqui no curso, a gente não quer resolver um problema só por resolver o problema. A gente quer resolver um problema para permitir que cada aluno seja capaz de resolver o problema. Por isso, inclusive, quando lá no grupo t.me/curso GNU, em que alguém apresenta um problema, para quem está acompanhando o grupo, fica fácil de perceber qual é a minha abordagem. A minha abordagem nunca é a de exclusivamente solucionar o problema. A minha abordagem é sempre no sentido de mostrar como é que se resolve um problema. Então, o que eu devo observar, quais são os comandos que eu devo dar para observar e descobrir as informações, né? Então, todas essas etapas, e não uma receita mágica que vá resolver o problema. Inclusive, acho que foi hoje ou ontem, aconteceu justamente isso, né? Alguém dizia que não estava conseguindo fazer funcionar a placa Wi-Fi. Então, o que é que eu faço? Eu faço todo esse questionamento, né? Eu vou passinho por passinho para que a gente consiga resolver o problema, mas mais do que isso, para que todos que estiverem acompanhando possam aprender como é que se resolve o problema, né? Então, eu sou ousado, né, no sentido de querer, no curso, seja aqui nos vídeos, seja no grupo, ajudar na construção do conhecimento. Então, não e às vezes a gente enfrenta problemas com relação a isso, né, porque tem gente que gosta da solução fácil, né? A gente até teve uma pequena divergência aí no grupo, num dos grupos aí, justamente por isso, né? Porque estou eu lá tentando resolver o problema e uma outra pessoa do grupo sugerindo que o sujeito reinstalasse o sistema, né? Então, eu sempre vejo quem tem um problema como um aluno, né? E como um aluno, reinstalar poderia, no caso lá não iria resolver o problema, mas reinstalar pode até resolver não, mas pode até livrar a pessoa daquele problema mais rapidamente. Mas eu nunca opto por essa situação porque eu acho que ela não é construtora do conhecimento e eu sempre trabalho na construção do conhecimento, né? Vamos ver o que falou aqui tem como aumentar a performance de um determinado pacote recompilando via apt-source pacote? Tem sim, LPFIL, tem sim. O que acontece, né? Eu vou mostrar aqui uma telinha que vai talvez deixar isso mais claro. Não é tão simples assim, né? Eu vou mostrar aqui, ó, esse jaula é um script que faz a minha jaula seed. Deixa eu ver se está todo mundo vendo o terminal, tá? O que é a jaula seed? A jaula seed é um ambiente que eu tenho aqui separado, antes de mostrar ela
em funcionamento, eu vou mostrar ela aqui. Ó. Eu tenho aqui um diretório dentro do /home da minha máquina que chama Jaula Seed. O que é o Jaula Seed? Ó? O Jaula Seed é uma instalação completa de Debian, que tem do Debian Seed, inclusive, que tem todos os pacotes do sistema básico do Debian. E ela serve para quê? Ela serve justamente para construção de pacotes, né? Então, ele é a gente faz, quando constrói essa jaula, faz uma instalação de Debian de uma forma diferente, usando the bootstrap e tal. Por quê? Porque eu não booto esse sistema, eu só uso ele dessa forma enjaulada, né? Eu tenho um script, que é o usr local bin jaula, e o que esse cara faz? Ele monta, né? Ele vai até o diretório home, aí monta de maneira bindada, né? Ligada, o proc, o sys, o dev, e aí ele chruta para esse diretório chamado jaula seed. Então, quando eu escrevo jaula aqui, eu estou chrutando nesse ambiente. E aqui eu tenho um outro Debian, não é o meu Debian, é o Debian para construção de pacotes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, eu tenho um diretório que é o pkgs, e aqui dentro pacotes que eu baixei o código-fonte, porque de alguma forma eu estou criando esse pacote, seja para mim, seja para um amigo, ou seja, algum pacote que eu esteja dando manutenção no Debian, né? Então, vamos ver um aqui, por exemplo, esse brute force looks, né? Esse é um pacote que eu mantenho no Debian. A gente tem aqui um diretório que tem as várias versões do pacote, né? Vamos olhar aqui um deles aqui, que é o brute force looks versão 1.4, né? E aí a gente tem aqui várias informações. Esse pacote em particular eu escolhi porque é um pacote que tem C, ó. Então tem aqui um makefile, né? E o makefile define uma porção de características do processo de compilação. Na estrutura de empacotamento do Debian, a gente tem um diretório, que é o /Debian, onde a gente define uma porção de coisas. Então, o makefile que está lá é esse runs, né? Então, eu aqui, por exemplo, passei um parâmetro através dessa variável que chama hardening all. O que isso faz? As ferramentas de DebHelper, que chama de auxílio para o empacotamento, o que elas vão fazer? Elas vão incluir flags que vão ser passadas para o compilador C, que aqui no caso é o GCC, e vão mudar, portanto, o binário resultante, né? Se eu simplesmente baixasse o fonte desse programa e compilasse com as flags padrão, eu não teria essa estrutura. Então, o que pode ser feito? Você pode definir flags específicas para o seu processador, que estão disponíveis no seu processador, mas que não estão disponíveis em outros processadores, e com isso conseguir um pacote binário que faça uso dessas flags que tem no seu processador, mas que não terão no pacote padrão do Debian, porque o pacote do Debian foi feito para funcionar para qualquer um. Tá claro? Bom, depois aí da queda, né, tivemos uma pequena queda aqui e o pessoal ficou a ver navios aí. Então, como eu não sei exatamente o momento da queda, eu vou reproduzir aqui. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu estou respondendo a pergunta do perfil sobre a questão de se a gente pode ou não conseguir uma performance melhor se a gente compilar um pacote a partir dos fontes. E a minha resposta é sim, você consegue fazer isso. Como é que você consegue fazer isso? Mudando as características da compilação. É fácil fazer isso? Não, não é fácil. É necessário que você tenha os conhecimentos para isso, né? E que conhecimentos são esses? Entender como é que funciona um processo de compilação, o que são essas flags de compilação. Essas flags de compilação, em muitas circunstâncias, definem como é que vai ser gerado o código, efetivamente, o código binário de um determinado
programa, né? E quando um pacote fonte é feito no Debian, o pacote fonte que você instala de uma determinada versão, por exemplo, você tem o Debian Buster e você instala o Firefox, e eu tenho um Debian Buster e eu instalo o Firefox. A versão do programa que a gente tem é idêntica, binariamente idêntica. A gente tem, inclusive, como verificar isso. Quer dizer, o conteúdo do arquivo do Firefox que alguém que usa Buster está usando é idêntico ao conteúdo do arquivo que o outro está usando do Firefox. Idêntico, sem nenhuma diferença. Por quê? Porque ele foi compilado com as características, né? Agora, se eu baixar o pacote fonte do Firefox e alterar essas características, por que eu vou alterar essas características? Porque, por exemplo, eu vou poder colocar informações para que a compilação seja feita usando determinadas características que tem no meu processador e que não tem nos processadores em geral. E com isso eu posso aproveitar de recursos do meu processador que, se eu usar a versão que foi genericamente compilada, eu não vou estar usando. Com isso o programa pode funcionar mais rápido, por exemplo, né? Então é possível fazer isso. E a gente faz isso alterando essas flags de compilação. Não é uma coisa instantânea, né? Veja, nunca tem uma forma simples de fazer isso. Porque se tivesse uma forma simples que atendesse a todo mundo, ela já estaria sendo feita. Não faz sentido nenhum, né, ser de outra forma, né? Então, se existe um macete para fazer a coisa ficar mais rápida e ele pode ser usado por todo mundo, tenha certeza, esse macete vai ser o padrão dentro de um pacote no Debian. Isso que a gente está falando é uma excepcionalidade, né? É você conhecer o seu processador, saber que ele tem determinados recursos que não são iguais aos processadores genéricos, né? E a partir daí você fazer alterações, às vezes exige alteração no código do programa, às vezes exige alteração apenas nas flags de compilação, e com isso produzir um pacote que seja mais performático do que outro. Uma das propostas do Gentoo, que a gente falou aqui em outros momentos, é justamente essa, né? Então, tudo isso é possível dentro dessas condições. Não é simples, né? Mas é possível sim. Mais alguma dúvida? Não estão me ouvindo de novo ou estão me ouvindo? Alguém dá um retorno? Estou ouvindo. Que bom. Muito bem. Então a gente teve esse pequeno inconvenientezinho aí de cair a coisa toda aqui, né? Acontece, né? Mas eu acho que na hora que a gente... Eu não gosto de editar os vídeos, mas dessa vez não vai ter jeito, eu vou editar os vídeos. Aí o José está perguntando aqui, se houver tempo, eu explicar um pouquinho da história dos BSDs comparados com o do GNU Linux. Olha, na aula sobre o projeto GNU, eu falo assim sutilmente um pouquinho sobre isso, né? Essa história é longa, eu não sou um profundo conhecedor dessa história, sei algumas datas e algumas coisas importantes dentro do processo de desenvolvimento, mas eu vou fazer o seguinte, José, eu vou deixar lá no grupo um link de uma palestra que eu acho bem legal, que conta bastante dessa história, né? Lá dos anos 60, 60 e pouco, né? A história da Universidade de Berkeley, da AT&T e tudo mais, que se você se interessa por isso, acho que você vai curtir bastante essa palestra, é bem legal e vai falar aí bastante detalhes, e eu prometo que deixo lá no grupo. Você faz parte lá do grupo, José? Se você fizer parte lá do grupo, eu prometo que deixo lá no grupo. Beleza, ele diz aqui que tá ótimo, então eu deixo lá. Eu vou pesquisar aqui, eu sei que eu já assisti, né? Não tenho o link pronto aqui na mão, né? Mas eu vou pesquisar aqui nos meus favoritos ou coisas do tipo e deixo lá
lá no grupo, que é uma história bastante interessante mesmo, né? Tem isso espalhado também em algumas palestras do Mad Dog, né? Inclusive, recentemente, ele deu uma palestra numa conferência de Debian, que ele fala um pouco dessas histórias dessa época aí. É bem interessante mesmo. Mais alguma dúvida? A gente já está 2 horas aqui. Então, Voitena, José, Fio, Júlio. Vamos lá para as dúvidas finais aqui para a gente encerrar o dia de hoje, a aula de hoje, o papo de hoje, o tira dúvidas de hoje. Estou vendo aqui no chat se alguém fala. Pessoal agradecendo aqui. Bom, então, se ninguém está se manifestando para mais perguntas, eu vou já ir terminando aqui o nosso papo de hoje, a nossa aula ao vivo de hoje, né? Eu vou apresentar aqui um slide que eu não posso esquecer. Eu tinha separado aqui vários slides para tirar as dúvidas das últimas aulas específicas, né? E no fim eu acabei esquecendo desse slide aqui que é importante, né? Alguém abriu o microfone aí meio ruidoso. Quem foi que abriu esse microfone? Eu silencio um pouquinho aqui, mas pode falar quem for falar, mesmo com ruído aí, é que a gente dá um jeitinho aqui. Eu não acompanhei aqui no Jitsi, não sei dizer quem é que ia falar, mas pode falar, fique à vontade. Pode falar, Voitena. Não, eu só recebi a solicitação para conversar. Não, se você quer fazer alguma pergunta, fica à vontade. Perguntas sempre terei. No momento agora, eu acho que era isso. Tá certo. Então tá bem. Deixar você descansar um pouco também. Tá bom, obrigado pela sua participação e aqui de público, obrigado pelos seus apoios aí na divulgação e tudo mais. Eu acompanho lá nos grupos e é assim mesmo. Obrigado pela força aí, cara. Estamos juntos. Então, eu queria encerrar a aula de hoje, o papo de hoje, né? Dizendo aqui que a gente tem como compromisso agora, eu vou fazer o possível para sempre poder cumpri-lo, né? Todas as quintas-feiras, às 19 horas, a gente está aqui, onde é que está o slide? A gente está aqui no nosso papo, né? Ao vivo, para quem tiver presente aqui, né? Vamos lá, cadê o slide? Ó, você viu que eu trouxe um monte de slides aqui, mas a galera não quis perguntar dessas aulas recentes, né? Então, às quintas-feiras, às 19 horas, a gente abre aqui o grupo no Jitsi, que é o meet.jitsi.si/curso GNU, para que a gente possa ter esse papo aí, tirar a dúvida de quem estiver acompanhando o curso, ou até de quem estiver chegando agora, quiser conhecer e tudo mais, né? Eu agradeço a participação de todos aqui e quero dizer que se você está gostando aqui das videoaulas, pode nos apoiar, né? Dá o seu joinha caso você tenha gostado, se inscreva no canal, compartilha, né? E se você quiser e puder fazer uma ajuda financeira de qualquer valor, ela será sempre muito bem-vinda. Tem aí os QR Codes para serem lidos ou na descrição aqui desse vídeo. Eu quero lembrar também que a gente tem o nosso grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU. A sua participação lá é sempre bem-vinda. Obrigado pela presença de todos e de todas. Obrigado a você que está nos assistindo à versão gravada. Espero que você tenha gostado e a gente se vê numa próxima aula. Um abraço e até lá.